É isso, é isso. Um influencer político de 13 anos da direita, de 13 anos. Essa é a idade mental das pessoas de direita. Quer dizer, essa é a idade real do influencer, mas é a idade mental das pessoas de direita. Porque para acreditar nas coisas que a direita diz, você tem que estar meio infantilizado. Então, a direita olha para esse moleque e vê um espelho. Só pode ser, porque o tamanho das loucuras que esse moleque diz, que óbvio que não é da cabeça dele. E digo ainda, é até foda fazer vídeo sobre essa pessoa, que nem quando eu fiz lá sobre aquela menina do PCO, tem que tomar cuidado para não atacar a criança em si. Porque o que é escroto é o que orbita em volta daquilo ali. Porque a criança não tira isso da cabeça dela. No caso da menina do PCO, parece que ela tirou da cabeça dela. Aquilo ali é menos mal. Se a ideia for realmente da cabeça dela. Mas com esse moleque de 13 anos aí, esse Carlos Piloto, que se auto-intitula influencer político, tem 50 mil seguidores no Instagram, o buraco é mais embaixo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou o André. E eu sou a Ziza. Você está no canal Reflexo do Todo. Deixa ali embaixo um comentário, qualquer tipo de comentário. É o melhor engajamento que você pode me dar. Quando você aperta o joinha ali, o like, meu vídeo é distribuído na plataforma do YouTube, que tem vídeo todo dia. Acionou o sininho, ao vídeo, você vai ficar sabendo. Inscreva-se no canal. Estamos pertinho de 100 mil inscritos. Coloca aquele primeiro vídeo, Ziza, por favor. Socialista, por exemplo, eu já li o Manifesto do Partido Comunista. Você já leu o manifesto? Uhum. E aí? Eu acho que aquelas ideias não fazem o menor sentido. Não Por quê? Porque não faz sentido, gente. Eles querem uma igualdade. Ok, igualdade. Tá. A ideia do socialismo é a igualdade. Ok, todo mundo seria igual, feliz, a gente viveria numa utopia. Porque imagina o mundo, todo mundo igual, o mundo todo igual, todo mundo tem a mesma casa, todo mundo vive daquela mesma forma, tem o mesmo salário, imagina uma igualdade dessas. É utópico. E é muito curioso observar que a definição do que ele chama de socialismo, que ele diz que leu num livro e que ele discordou, porque ele não sabe nem explicar, porque é óbvio que tem um adulto ali, ó, enchendo a cabeça dele, mas a descrição que ele deu, que tu imagina só todo mundo morar em casas iguais, é a definição de condomínio de luxo fechado. E a definição que ele dá de, imagina só todo mundo ganhando o mesmo salário. Bom, todo mundo ganhando o mesmo salário é impossível. Mas, se você for tentar chegar no mais próximo disso, a gente vai chegar lá no welfare state, dos países com os 10 maiores IDH do mundo, com os 5 maiores IDH do mundo, os países mais bem desenvolvidos. É onde a desigualdade é menor. Você vai ver que os países com maior índice de desenvolvimento humano, eles têm menos bilionários, exatamente, menos pessoas nas listas dos mais ricos do mundo. Por quê? Porque o dinheiro é mais bem distribuído. E ele segue aqui, e agora essa segunda parte aqui esse segundo trecho dessa entrevista dele, é muito interessante. Ele fala sobre o Felipe Neto. Coloca, Ziza, por favor. Quem é o Felipe Neto pra você? alguém que... Como posso definir Felipe Neto? Sem eu fazer você tomar um processo. Vamos ver. Eu acho que ele é uma má influência para as crianças hoje em dia. Por quê? Ele sempre coloca as ideias dele nos vídeos, assim, sobre política. É um vídeo para criança. Você tá colocando lá sua ideologia, sua ideia no vídeo. Por exemplo, ele começa a falar que o Bolsonaro é genocida, não sei o quê. E isso não é doutrinação, mas você tá influenciando a criança, sendo que eu acho que quem tem que ensinar sobre política são os pais, não é para um influencer aleatório começar a influenciar seu filho desse jeito. Aí você vê que essas são ideias plantadas na cabeça desse moleque, né? Primeiro, eu não vou falar nada sobre Felipe Neto porque senão eu vou ser processado. Primeiro que ele é menor de idade, não pode ser processado. Não nesse âmbito, né? Segundo, que aí ele diz que o Felipe Neto chama o Bolsonaro de genocida nos vídeos dele. Não chama, porque aí esse ativismo político do Felipe Neto ele faz nas outras redes sociais que não são nos vídeos de conteúdo dele.
Então você vê que o rapaz nunca teve nem acesso ao conteúdo do Felipe Neto. Aí ele termina dizendo que quem tem que influenciar as crianças politicamente não são os influencers. Aí no caso ele está falando do Felipe Neto. Diz que quem tem que influenciar as crianças politicamente são os pais. E é exatamente o contrário do que ele faz. Porque ele é uma criança tentando influenciar crianças também, né? Mas além de crianças, outras pessoas, mas vamos falar aqui das crianças. Ele é uma criança influencer política. Então acredito que o público majoritário alvo dele sejam crianças. Então, para você ver que a própria existência dele como influencer político mirim desbanca os argumentos dele contra pessoas, por exemplo, que ele diz que se falasse o que ele pensa seria processado, como Felipe Neto. Então, deixo aqui minha ojeriza às pessoas que estão por trás desse garoto, utilizando ele como megafone, porque é sempre interessante a gente observar esse tipo de movimentação vindo das crianças, tanto que a gente está aqui falando sobre isso, mas a gente tem que entender o que existe por trás disso. Não é pouca coisa não, é muita coisa, é uma máquina de propaganda. Você vai aqui no Instagram desse rapazinho aqui, tá lá, ó, Carlos Piloto, 13 anos, conservador, falo sobre política, venha aprender comigo. Tá aqui, ó, 52 mil seguidores. Muito movimentado o Instagram dele, muito movimentado mesmo. Um grande engajamento para 50 mil seguidores, inclusive. Parece ser um engajamento orgânico. Venha aprender comigo. Uma criança de 13 anos se propondo a ensinar política. Olha, as crianças têm que estar fora da política? Eu acredito que não. Mas dessa maneira, com esse tipo de abordagem, eu acho muito ruim. Aí você entra no Instagram dele e você vai encontrar isso aqui, ó. Aí vai abrir um monte de perguntas. Aqui, ó. Vou botar pela ordem aqui, tá, gente? O que você acha das atitudes e falas de Alexandre de Moraes de um modo geral? Se eu falar, vão me processar. De novo, essa questão do processo. Não tira da cabeça dele. Aí aqui a gente pode falar com propriedade. O que uma criança de 13 anos vai entender acerca da complexidade que envolve as decisões do Alexandre de Moraes? Aí você vê também que é um posicionamento claramente bolsonarista, correto? Apesar de eu não ter visto ele falar do Bolsonaro aqui em nenhum lugar. Sou professora e conservadora, vi você na Antônia. Estou feliz pelo seu exemplo. Parabéns aos seus que eu acho que seriam os seus pais, né? Ela diz aqui, ele responde que fica feliz em saber que ainda há professores que não são de esquerda. Olha, gente, se a esmagadora maioria dos professores são de esquerda, eu acho que vocês deveriam parar para pensar por que as pessoas que estudam e dedicam sua vida ao ensino tendem a ser de esquerda. Reflita sobre isso. Sua opinião sobre a influência da Anitta aos jovens. Aproveita que você não pode ser processado aqui. Uma pessoa já falando aquilo que eu disse, né? Que ele é novo, não pode ser processado, tem 13 anos. Eu simplesmente acho a influência dela terrível. Ele não tem nem muito o que dizer sobre isso. Recentemente a Anitta resolveu até falar sobre política com a Gabriela Prioli. Eu acho a influência da Anitta positiva, né? Principalmente se você for analisar a trajetória dela. Veio de um subúrbio, montou um império em torno da música e da dança, tá aí hoje representando o Brasil no exterior de maneira artística. Por que tantas pessoas informadas apoiam Lula? Seriam doutrinadas? Aí a resposta dele aqui, ó. Pessoas realmente informadas não apoiam Lula. Uma pessoa informada saberia dos bilhões que ele roubou, das ditaduras que ele ajudou, da quantidade de dinheiro que ele lavou, e etc. É isso aqui, ele ouviu algum adulto dizendo isso e tá repetindo, né, gente? Aí ele vai participar de uma live com essa outra menina aqui, Júlia de Castro. Aí eu achei interessante o perfil dela.
Aí peguei aqui para comentar. Estudante de história não doutrinada. O que seria estudante de história não doutrinada? Não dá para saber direito, né? Ajudando a acabar com a hegemonia da esquerda. É muito interessante isso, que nós temos um presidente de direita, nós tínhamos uma presidenta de esquerda, que foi retirada. Para mim foi golpe, mas tem gente que acha que não foi golpe, mas ela saiu. Fizeram um impeachment, ela saiu. E o Lula foi preso. Então, eu não sei que hegemonia é essa da esquerda. Aí cita aqui o Ronald Reagan, a gente nunca sabe se essas citações são reais. Para finalizar, aqui no Instagram do Carlos Piloto, a gente vê mais uma crítica daquela. Realmente é uma crítica nível de criança de 13 anos. Esse tipo de crítica aqui, vindo de uma criança de 13 anos, é factível, eu consigo conviver. Mas quando eu adulto falando isso aqui, não. Aqui é uma foto do Che Guevara, com o símbolozinho da Apple. Aqui, ó. Várias pessoas se dizem socialistas, mas estão sempre desfrutando do capitalismo. Hoje em dia, percebe-se que vários socialistas que usam várias coisas... que existem vários socialistas que usam várias coisas que o capitalismo proporcionou. Eu, particularmente, acho esses socialistas muito incoerentes, lutando contra o capitalismo, mas desfrutando de tudo que ele proporciona. A maioria dos socialistas que fazem isso são os que aprenderam sobre socialismo na rede vizinha. Ele está falando do Twitter, provavelmente. Ou do TikTok. E que mal sabem que o socialismo não funciona na prática. O jovem socialista acha que o socialismo significa que todo mundo terá um iPhone, mas a verdade é que em países socialistas todos vivem na miséria. Engraçado, né? Que ele vive num país capitalista, no Brasil. E não tem miséria no Brasil. Vamos lá para o núcleo do capitalismo, para os Estados Unidos, que tem as maiores cracolândias do mundo. Você vai em Los Angeles, a Cracolândia de Los Angeles é 10 vezes maior do que a Cracolândia de São Paulo. Fique sabendo, no Brasil capitalista, hoje, o Brasil neoliberalista, né, desde que a Dilma saiu, temos aí um projeto econômico neoliberalista. Vocês vejam, tem aquela tabela aqui, a gente tem aquela tabela, Ziza, do número de refeições por pessoa. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Tá aqui. Coloca na tela, Ziza, por favor. 2015, 76% das crianças brasileiras faziam 3 refeições. De 2015 para 2016, quando o golpe estava em curso, esse número já caiu para 42%. Durante o governo Michel Temer, retornou até 62%. E agora no governo Bolsonaro, 3 em cada 4 crianças não conseguem fazer 3 refeições por dia. Carlos Piloto com certeza consegue, né? Deve ser por isso que ele se preocupa com problemas abstratos, como comunista de iPhone, que é muito peculiar esse pensamento. Ele fala que, só para finalizar, ele diz aqui que os socialistas utilizam várias coisas que o capitalismo proporcionou. Bem, muitas dessas coisas são produzidas lá na China socialista, né? A China do Partido Comunista Chinês. E nós vivemos ao contrário, na verdade. Alguém deveria explicar isso para o Carlos Piloto. Nós vivemos num mundo onde os capitalistas usufruem daquilo que o socialismo traz para a gente. Todo mundo que trabalha na iniciativa privada. O horário de almoço é uma conquista do socialismo, uma conquista da esquerda. As férias é uma conquista da esquerda. Você vai ver lá na época da Revolução Industrial como é que é. Não tinha nada disso não, tá, gente? Trabalhava 12 horas por dia, não tinha folga, não tinha férias, não tinha 13º. Não tinha direito trabalhista quando você sai do trabalho e fala, vou te processar. Quer dizer, a reforma trabalhista tesourou uma parte, mas ainda continua um pouquinho, o restinho. Então não. O que dizem que os socialistas usufruem do capitalismo são os bens de consumo, são a produção. Eu vou falar para vocês, o capitalismo não produz nada. Quem produz são os trabalhadores. O capitalismo é um conceito abstrato. Quem vai lá e bota a mão e faz acontecer, somos nós que trabalhamos, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou do jovem Carlos Piloto de 13 anos. Não xinguem a criança, por favor, tá, gente? Não xinguem a criança. Comenta aqui embaixo também. Fora Bolsonaro, a partir de R$5 você vira membro do Reflexo, todo dia do canal continua existindo.
Tamo junto, tô meio cansado, tá, gente? Vocês estão percebendo isso, né? É porque eu tive Covid, pra quem não sabe, e parece que você nunca tá 100% recuperado. Eu começo a falar aqui no vídeo, dá uma falta de ar, um cansaço, às vezes eu perco um pouco a cadência, mas estamos voltando aí, beleza, gente? Tamo junto.